Boa noite com Maria, 22 de janeiro, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional com o livro do Padre Luiz Erlim. Pegue ele na página 35. Pegue o seu devocional e deixe aí aberto. Não tenha medo de grifar, de fazer ali o seu resumo. Se você achar que o espaço é pequeno, aqui ó, no devocional ele sempre tem algumas linhas. Tem uns que tem um pouco mais de linhas, outros menos, mas rabisca, grifa, coloca aquilo que é mais importante. E se mesmo assim você achar que o espaço é pequeno, tenha um caderno, grande, pequeno, não importa, para você colocar tudo aquilo que o Espírito Santo for falar ao seu coração. Então vamos iniciar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, para iluminar a nossa mente, para vir tirar tudo aquilo que possa atrapalhar todas as preocupações, todas as inquietações, e para que a palavra de Deus venha fazer morada no nosso pensar e possa assim transformá-la, realizar a metanoia que nós precisamos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O tema de hoje é um tema muito bonito que fala da providência. Deus provê, Deus proverá. Esse é o tema. E não tem como mencionar esse tema e não lembrar da jaculatória. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Que a misericórdia de Deus não falte na sua vida, assim como a providência divina. Amém? E a partir desse título, nós precisamos ter a certeza que a providência de Deus não falha. Eu preciso confiar na providência divina. Eu preciso crer na providência divina e saber que ela vem no tempo certo, não no meu tempo, mas no tempo de Deus. A palavra que vai nos ajudar na meditação é Jeremias, capítulo 33, versículo 12. Jeremias 33, 12, que nos diz: Neste lugar que é deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades, haverá novamente abrigo para os pastores que apacentarão seus rebanhos. Eu já quero profetizar sobre a sua vida, que mesmo no deserto, Deus pode fazer brotar água. Mesmo no momento de dificuldade, de escassez, Deus pode vir com providência. Creia nisso, creia. Vamos entender o contexto de Jeremias? Ele escreveu essas palavras em um momento de profunda crise. Jerusalém estava cercada, o povo enfrentava o exílio e a terra parecia devastada. O deserto aqui não era apenas geográfico, mas espiritual e emocional. Porque pense na situação. Havia deserto porque teve destruição. Com isso, abala a fé das pessoas, abala o emocional, abala o psicológico, aonde as pessoas não veem mais saída, não veem mais solução, está tudo destruído. Mas Deus levanta Jeremias para ir em ação, para poder reconstruir as ruínas. O livro de Jeremias é lindo, 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 e vale muito a pena você ler. Você que fez o propósito da Bíblia todo dia, você deve ter passado por Jeremias com certeza. E ao mesmo tempo que é triste, é bonito de ver a ação de Deus. Mas o que nós podemos aprender com essa palavra? Primeiro, a promessa de vida no lugar morto. Jesus afirma que onde hoje não há homens nem animais, haverá novamente vida. Isso nos ensina que o cenário atual de escassez na nossa vida não é o capítulo final. Deus tem o poder de transformar lugares estéreis em campos de pastagens produtivos. O que na sua vida hoje está estéril? O que na sua vida hoje precisa da intervenção de Deus, da providência divina? Então você já pode escrever no seu devocional, no seu caderno: Senhor, eu preciso da tua providência nessa área, nessa situação. Segundo ponto, a volta do cuidado e da segurança. A menção aos abrigos para os pastores simboliza o retorno da ordem e da proteção. Quando passamos por desertos, muitas vezes nos sentimos expostos e desamparados. A promessa é que Deus restabelecerá o cuidado, enviando provisão e segurança, para que você possa apacentar seus rebanhos em paz. Deus cuida de tudo.
Deus cuida dos detalhes. E quando nós confiamos, Deus vai agir até em coisas que nós não pedimos, mas Ele sabe que nós precisamos. Eu acredito que você já deva ter vivido isso, porque eu já vivi. De Deus me dar coisas que eu nem pedi. De Deus entrar com providência de algo que eu não esperava, porque Ele sabe da nossa real necessidade, porque Ele sabe e vem direto em socorro aquilo que naquele momento nós precisamos. Então creia que Deus cuida dos detalhes. E um terceiro ponto, o ciclo da graça. A palavra novamente, quando você pega e lê esse trecho de Jeremias, ele fala, haverá novamente. É a chave deste versículo. Por quê? Ela indica que Deus está restaurando o que foi perdido. O que foi deserto voltará a ser um lugar de descanso. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja, não tem mais solução. Ontem a gente falava sobre isso, né? Que Deus tem a última palavra. Mas é preciso a gente crer. Tem até música que fala sobre isso. A última palavra é dele, ele muda história, revoga sentenças. É uma música linda. Você pode depois procurar para ouvir. Deus muda histórias. Ele pode mudar a sua história. Ele pode revogar sentença de morte, como nós lemos ontem da viúva de Naim. Ele pode sim transformar o seu deserto e trazer água pura. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Esse Deus da providência muitas vezes acontece na vida do vizinho, na vida do irmão, da irmã da igreja, mas a gente não consegue ver a providência na nossa vida, porque a gente está focado no problema. Mas hoje Deus quer falar para cada um de nós, a providência é real. Ela é real. A frase de hoje, ela é impactante, ela é curta, mas é impactante. Plante e Deus fará sua semente brotar. É uma ordem, plante. Deus não está falando aqui, olha, escolha a semente, escolha a terra, pegue a água. Ele não está dando detalhes, ele só está dando uma ordem, plante. Você que me ouve, meu irmão e minha irmã, plante. Plante lá no seu trabalho, plante no seu negócio, no seu empreendimento, plante no seu casamento, na educação dos seus filhos, plante na sua vida devocional, na sua vida de igreja, plante na sua vida pastoral, de grupo de oração, não sei no que você faz parte, mas plante. E o que você vai plantar? Você vai plantar amor, serviço, entrega. Você vai dar ali o seu coração. Você vai dar aquilo que você pode. Você vai fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades. E o que você puder, você dar algo a mais, você dá, porque o devocional é esse algo a mais. O devocional é o momento da gente parar e pensar e refletir na nossa vida. Não é simplesmente uma palavra que, o padre estava inspirado, ele escreve muito bem, né? Porque o padre Luiz Erlim tem o dom de escrever. Quem já leu outros livros do padre, 3 meses com São José, que nós estamos fazendo aqui no canal, 9 meses com Maria, que futuramente a gente vai fazer. O padre tem o dom de escrever. Mas através daquilo que Deus inspirou para ele, a gente vai e mergulha nisso. Então nós somos convidados a isso, a mergulhar nessa palavra. E o que a palavra de Deus tem para minha vida hoje? Deus está falando de providência. Mas por que Deus está falando de providência? Por que Deus está falando para que eu plante? Plante e Deus fará sua semente brotar. Mas vai brotar quando? Eu não sei. A cada um de nós cabe plantar. Quando vai florescer a gente não sabe. Para quem tem costume, eu não tenho esse costume, mas quem tem o costume de plantar semente de alguma coisa, ou de flor, enfim, sabe que em algum momento vai florescer. Só que na semente não vem escrito, daqui a 30 dias vai florescer. Daqui a 60 dias vai criar os primeiros ramos. Daqui a 6 meses vai vir o primeiro fruto. Não tem isso. Você planta e você fica ali, vigiando, esperando, na expectativa de colher. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe plantou
na casa que nós morávamos, tinha um quintal e ela plantou não, né? Ela, sem querer, ela jogou umas sementes de tomate e depois de um tempo ela viu que foi florescendo e ela pegou e começou a cuidar e nasceu. Eu lembro que uma única vez, ela tirou um tomate, ela tirou verde, ficou um tempão para amadurecer, mas tirou um tomate, depois a plantinha acabou morrendo, mas foi muito tempo, até aquele único tomate vir à vida, né, vingar. Eu não sei nem o que aconteceu depois, mas leva tempo, a colheita leva tempo, o brotar leva tempo, só que a gente tem pressa. A gente tem pressa na providência. A gente quer a providência para agora, para já. Mas a providência leva tempo. E isso é uma coisa que o Espírito Santo está me falando agora, porque eu não tinha parado para pensar nisso. A providência leva tempo. Por que leva tempo? Para nos treinar. Treinar o quê? A paciência. Treinar a nossa paciência. Mas eu quero... engraçado que tudo aquilo que eu escrevi, eu fui totalmente ao contrário. O Espírito Santo está levando para uma outra direção. Mas eu quero trazer algo aqui que também chamou muito a minha atenção a partir dessa frase, pois ela nos lembra que Deus não fará a nossa parte e nós não podemos fazer a dele. Então, eu faço a minha parte, que é plantar, e Deus vai fazer a parte dele, que é de brotar. Mas eu não posso deixar tudo para conta de Deus. Um segundo ponto que eu quero partilhar com vocês é o ato de plantar em solo difícil. Assim como em Jeremias, onde o cenário era de deserto, plantar exige coragem. Às vezes você sente que está plantando em um solo seco, um relacionamento difícil ou um trabalho estagnado, filhos que não querem mais ir à igreja. No entanto, a promessa da frase não depende da qualidade imediata do cenário, mas da fidelidade de quem prometeu o crescimento. E quem prometeu o crescimento foi Cristo. Ele prometeu. Mas eu preciso continuar plantando. Eu preciso continuar intercedendo pela minha família. Eu preciso continuar crendo na conversão do meu cônjuge ou dos meus filhos. Eu preciso continuar crendo na providência divina na minha vida. E terceiro ponto, a paciência no intervalo. Isso aqui é forte, ó. Entre o plantar e o fazer brotar, existe o tempo de espera. E nesse intervalo, preste atenção, e nesse intervalo que a maioria das pessoas desistem, plantar é um evento, brotar é um processo. Eu vou plantar num dia, numa hora, num determinado mês, mas o brotar é um processo e eu preciso ter paciência. Eu preciso também ter constância. Fazer o devocional é essa constância. Eu não sei vocês, mas para mim está sendo muito válido mergulhar. Porque não é só um versículo bíblico, não é só um tema, não é só um resumo do que o padre escreveu, uma frase, uma palavra-chave. É mergulhar naquilo que Deus tem para me revelar, para me alertar, para me direcionar, para me indicar o caminho. E hoje Ele está nos indicando que eu preciso saber esperar, pois a providência ela vem com o tempo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que eu tenho esperado que Deus faça, mas que na verdade é a semente que eu ainda não tive a coragem de plantar? Forte, né? Forte? Vou repetir para você. Se você quiser, você até escreve aí no seu devocional, no seu caderno, para você responder depois, sendo sincera, de falar: Senhor, eu não estou plantando a semente porque eu estou sendo preguiçosa, porque eu estou com medo, porque eu estou preocupada com outras coisas. Seja sincera, abra o seu coração. Aqui eu vou te dando só ali, ó, direção para te ajudar. Se você quiser, você pode copiar a frase e responder depois. O interessante é que depois da meditação do vídeo é que você pare para
pensar em tudo aquilo que foi falado no vídeo, para tudo aquilo que está no devocional, se você tem, se você não tem, você vai meditando aquilo que você escreveu. Então, eu vou repetir a pergunta para você. O que eu tenho esperado que Deus faça, mas que na verdade é a semente que eu ainda não tive coragem de plantar? Então você vai pensar e você vai responder qual é a semente que você ainda não teve coragem de plantar. Amém? Vamos para a mensagem. Meu filho, lembra-te sempre de que Deus conhece o amanhã, mas nós não. Por essa razão, convido-te a fazer uma verdadeira experiência de deitar-te e repousar nas mãos do Pai. Faz tua parte sempre. Estejas atento aos sinais dos tempos. Nunca desistas de trabalhar. Porém, meu filho, tenha certeza de que Deus Pai trabalha a teu favor. Por isso, deixa Ele agir. Você entendeu? Deixa Deus agir. Deus provê e Deus proverá. Lembra-te sempre da promessa do Altíssimo. Ele vela por ti. Mas como eu já disse, não deixes de realizar a tua parte. Quando estiveres atravessando o deserto, não para no meio do caminho para lamentares. Não pare no meio do caminho para questionar, não pare no meio do caminho por conta de aborrecimentos, não pare no meio do caminho por conta de imprevistos. Se existir fidelidade de tua parte no caminhar, eu asseguro que depois de mais de alguns passos, o Senhor fará surgir um oásis para que tua sede seja saciada. Que Deus venha nos dar a graça da perseverança e que o Espírito Santo nos ajude. Que Ele nos ajude. Eu quero te dar aqui, para a gente finalizar, 3 dicas práticas para tudo aquilo que nós partilhamos hoje desse devocional. 3 dicas práticas para que você identifique qual é a semente que você ainda não tem plantado, qual é a semente que precisa ser cultivada, despertada em você. Então vamos lá, primeira dica: semente da disciplina. Seja na vida profissional, nos seus projetos, no seu espiritual. Você que está fazendo o devocional, a gente precisa ter fidelidade. Se nesse ano eu decidir, eu vou fazer o devocional, faça chuva, faça sol, faça praia, como diz o Padre Mário, esteja aqui. Mesmo que você não consiga fazer às 16 horas, mas tente parar em algum momento para você ouvir o vídeo, para você fazer ali o seu momento devocional, o seu momento com Deus, o seu momento de reflexão. Que você possa pegar, você não tem o devocional, pegue sua Bíblia e você abre lá no capítulo, no versículo, grifa, escreve, medita, pesquisa, vai a fundo, vai além. É isso que eu quero motivar você esse ano, a você ir além. Eu falo muitas coisas e tem muitas coisas que você pode acolher, mas tem coisas que pode não fazer sentido e tá tudo bem. Você vai fazer ali o seu caminho. Peraí, mas isso aqui eu já estou plantando, então qual é o próximo passo? Porque tem pessoas que já estão no segundo passo. Já tem pessoas que já colheram e já estão partindo para o próximo plantio. Então, para alguns ainda estão plantando, para outros já estão ali colhendo os frutos. Cada um está no seu tempo. Cada um está no seu tempo. Então, vai além. Segundo, semente do perdão. Será que nesse processo você precisa liberar perdão para alguém? Dar perdão para alguém? Ou se perdoar porque você se cobra muito? E terceira semente. Semente da iniciativa. É os novos ciclos. É dar o passo e ser perseverante. Se você decidiu ler a Bíblia esse ano, seja fiel. Se você decidiu rezar o terço todos os dias, seja fiel. Lembra lá dos projetos que você quis iniciar esse ano? Então, prossiga, persista. Faça a sua parte que Deus vai te ajudar, amém? Vamos para a nossa oração final. A palavra-chave de hoje é caminhar. Que o meu caminhar seja decisivo, com propósito, para que os meus passos sejam frutíferos. E que assim seja na sua vida também, amém? Vamos fazer a oração final. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Eu me coloco diante de Ti hoje, reconhecendo que em muitas áreas da minha vida o cenário ainda parece um deserto, um lugar silencioso, seco e sem movimento. Mas eu me agarro à Tua palavra, que diz em Jeremias: neste mesmo lugar que hoje parece desolado, haverá novamente abrigos, pastores e vida abundante. Pai, eu entendo que o Senhor é o Deus da restauração, mas também o Deus que abençoa a minha ação. Por isso, eu decido hoje plantar. Coloque essa convicção no seu coração. Eu, digo seu nome, eu, Alessandra, decido hoje plantar. Mesmo que o solo pareça duro e que minhas mãos estejam cansadas, eu deposito a minha semente. A semente da minha confiança, do meu esforço, da minha oração e da minha obediência. Eu fiz a minha parte de lançar a semente na terra. Agora eu descanso o meu coração, pois sei que somente o Senhor pode fazer brotar. Eu não tenho o poder de criar a vida, mas o Senhor tem. Eu não posso controlar o tempo da colheita, mas o Senhor é o dono do tempo e das estações. Que o Senhor fortaleça as minhas mãos para não desistir de plantar e limpe os meus olhos para enxergar os primeiros brotos de milagre surgindo no meio do deserto. Eu declaro que o meu futuro não será definido pela escassez de hoje, mas pela fidelidade da tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. Que Deus te abençoe e que você tenha coragem de lançar semente. Até o próximo vídeo.